Olá, boa noite! A partir de agora tem início o programa que te deixa por dentro de toda a área da saúde. Na edição de hoje nós vamos falar sobre a hepatite, sintomas, medicamentos e tratamentos. Acompanhe! Então, para a gente falar sobre as hepatites virais, eu estou aqui com o Dr. Luiz Fernando Vasconcelos, que vai nos explicar um pouquinho melhor o que é essa doença. Doutor, queria que o senhor começasse falando para nós bem isso que eu falei, o que é a hepatite, como que ela surge, e elas são várias hepatites, né? Falar um pouquinho para nós sobre isso. Exatamente. Vamos nos reportar especificamente às hepatites chamadas virais. São aquelas causadas por agentes virais. Existem outras formas de hepatite que são causadas ou por drogas ou por álcool, mas a preocupação maior atualmente é com relação à doença chamada hepatite viral, que são causadas basicamente aqui no nosso país por 3 tipos de vírus. A hepatite tipo A, que é um tipo de vírus, a hepatite tipo B, que é outro tipo de vírus, e a hepatite tipo C, que é outro tipo de vírus, que são subdivididos em mais 3 tipos. Então, essas são as doenças predominantes atualmente na rede de saúde que preocupam as entidades que procuram fazer com que a população tenha um acesso maior ao conhecimento do que sejam essas doenças. E como esses vírus eles têm um foco principal, que é o fígado da pessoa, eles se instalam ali e começam, depois de um certo tempo, a causar danos, podendo levar a longo prazo à insuficiência hepática total, fazendo com que o fígado não mais funcione. Então, o objetivo é fazer com que a população tome consciência do que é a hepatite, saiba que a doença existe e que está no meio disseminado e que procure, através de campanhas da imprensa e tudo mais, fazer com que haja uma prevenção. Então, esse é o nosso foco. Doutor, queria que o senhor nos falasse assim, existe uma diferença nos sintomas para cada uma das hepatites ou o sintoma praticamente é o mesmo? Como é que é? Existe uma diferença. Eu considero assim a hepatite chamada A mais branda delas, quer dizer, ela se manifesta mais precocemente, uma vez entrado no organismo o vírus. Em torno de 7 dias, a pessoa começa a apresentar sintomas que se caracterizam basicamente por dores no corpo, dor de cabeça, febre, vômitos, e em seguida aparece o sintoma clássico da hepatite, que é a urina escura e o olho amarelo. Aí a gente sabe que a pessoa está doente do fígado, não significa necessariamente que todo o amarelão seja hepatite. Aí ela tem que procurar o médico, o profissional vai distinguir se realmente o problema é de origem viral ou não. E se for de origem viral, detectar qual é o tipo. Este é a forma mais comum, geralmente é autolimitada e a gente trata basicamente os sintomas do paciente. Em torno de 30 a 40 dias, a pessoa evolui satisfatoriamente e passa a ter uma atividade praticamente normal com o seu fígado recuperado. Essa é a forma mais branda. E geralmente esse tipo hoje em dia está mais raro porque ele se manifesta basicamente através de contágio eliminado o vírus pelas fezes. Então, naqueles locais de baixo poder econômico, nas periferias da cidade, onde o esgoto é a céu aberto, essa proliferação é maior. O que nos deixa tranquilo é que já existe uma vacina disponível contra esse tipo de doença. Embora ela não esteja ainda proporcionada a toda a população na rede pública, certamente em pouco tempo isso acontecerá. Então, essa é uma doença que, basicamente, no nosso país, assim como em países mais evoluídos, ela já não vai mais existir,
pela prevenção através da vacina. O senhor falou agora na vacina e em prevenção. Quais são todos os tipos, né, de prevenção que as pessoas podem fazer para não adquirir essa doença mesmo? Bom, da hepatite tipo A, porque nós não abordamos ainda a tipo B e a tipo C, que são as mais graves, basicamente é sempre ingerir água tratada, tá? Quando for ingerir vegetais, também lavá-los bem, procurar saber a origem desses vegetais. E basicamente, quando for identificado uma pessoa com esse tipo de vírus do tipo A, procurar evitar compartilhar com essa pessoa durante o seu período de doença, né, objetos de uso pessoal. Então, certamente essa é a melhor forma de prevenção. E uma coisa que está sendo enfocada basicamente é o lavar as mãos, né? Isso é fundamental, não só nas hepatites, como em todo tipo de doença. Cada vez mais a população tem que se conscientizar de que lavar as mãos é um ato cada vez mais necessário. E uma vez adquirida a doença, como são os tratamentos? A hepatite tem cura ou depois que tu adquiriu é só tratar? Bom, as hepatites têm cura. Isso a gente pode afirmar taxativamente. Essa do tipo A, que é a mais branda, ela é autolimitada, a pessoa fica doente por um período de tempo e depois evolui para a cura. Só que essa cura significa que ela ficou bem. O vírus continua circulando, então essa é uma pessoa assim, ó, que nunca mais vai poder doar sangue. Receber? Pode, porque senão ela vai passar esse vírus através do sangue para outras pessoas. E vamos secundariamente abordar então outro tipo de hepatite, que é a chamada tipo B. Essa é muito perigosa, por causa dela que o serviço de hepatites, que até então era autônomo, foi incluído dentro do Serviço de Atenção Integral à Sexualidade, o SAIS, porque ela é uma doença considerada altamente disseminada pela via sexual. Em torno de 30 a 40% das pessoas que têm hepatite pode passar via sexual para outras pessoas. Então, essa é uma doença grave que pode evoluir para a cronicidade, e isso geralmente acontece. Quando a pessoa se infecta, e essa infecção da hepatite B geralmente é por sangue e derivados, e faz com que a pessoa possa levar até 4 a 6 meses antes de manifestar a doença. Depois, fatalmente, surgem os sintomas, que são os clássicos, aqueles de icterícia, o amarelão do olho, fezes mais escuras, e esses sintomas poderão desaparecer, mas a doença continua, porque ela evolui para a cronicidade. Então, no momento que ela evolui para a cronicidade, aí nós temos que instituir a possibilidade do tratamento, porque essa cronicidade certamente a longo tempo, em torno de 15 a 20 anos, vai evoluir para a cirrose e mais a posteriori para o câncer de fígado. Pensando nisso, é que é fundamental a gente prevenir. Como se faz a prevenção? Vacina. Hoje já existe a vacinação na rede básica. São 3 doses de vacina, está no calendário, e que a pessoa que fez a vacina, ela fica imunizada para o resto da vida. Considerando atualmente que foram detectados casos em pessoas de uma faixa etária mais elevada, recentemente o Ministério da Saúde aumentou a taxa de pessoas que poderão receber essa vacina. Então ela foi proporcionada para pessoas até 49 anos. Então é uma coisa que a gente gostaria de colocar para a população. Aqueles que têm contato com pacientes com hepatite tipo B e que não sabem se tiveram a vacinação anterior no calendário básico, poderão procurar os postos de saúde e solicitar a vacinação até 49 anos de idade. E uma vez detectado o problema da doença cronificada, aí vem a fase do tratamento. A pessoa realiza uma série de exames exigidos pelo Ministério da Saúde e preenche o que a gente chama de protocolo. Todos os exames são feitos e são analisados. Preenchidos os critérios,
é solicitado ao Ministério da Saúde a medicação. Essa medicação é fornecida de maneira gratuita para toda a população que quiser. É uma medicação forte, de inúmeros efeitos colaterais e que faz com que a pessoa, antes de iniciar tratamento, assine um termo de responsabilidade, se comprometendo a fazer esse tratamento corretamente. Porque, sendo a medicação importada e forte, o governo quer que a pessoa faça o tratamento do início ao fim. E geralmente a gente tem tido bons resultados com o tratamento. E recentemente ainda, a título de curiosidade, o governo propiciou a algumas pessoas que não responderam bem ao tratamento a liberação de medicamentos até então utilizados apenas para pacientes portadores de HIV, para que façam também um complemento de tratamento na hepatite tipo B. Então, esses medicamentos chamados antirretrovirais é uma oferta variada de medicação a esses pacientes também. Com relação à hepatite tipo C, aqui no Serviço de Atenção Integral à Sexualidade, é o maior número de pacientes que aparece. Nós temos em torno de 380 a 400 pacientes fichados como portadores de hepatite tipo C. Essa é considerada a mais grave, por quê? Porque ela é uma doença silenciosa. Ela entra no organismo, o vírus, dá um sintoma como se fosse um quadro gripal, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, mialgias, como a gente chama, e depois a pessoa não sente mais nada. A posteriori, ou quando a pessoa vai doar sangue, ou sente alguma coisa e o médico se lembra de pedir exame, lá está, pessoa portadora, reagente ao vírus da hepatite C. Então, o que acontece? É básico. Identificado o problema, feita a coleta, a pessoa vai realizar uma bateria de exames para tentar identificar qual dos 3 tipos de vírus C ela é portadora. Porque o tratamento do vírus chamado 1 é de uma maneira, esse vírus é o considerado mais agressivo. E do tipo 2 e 3 é de outra maneira, que teoricamente seriam vírus mais brandos, benéficos. A pessoa realiza esses exames, alguns são feitos em nossa cidade, outros são colocados para fora da cidade, e isso é que demora um pouco o tratamento. E após fechado todo o protocolo, a gente solicita a medicação. Felizmente, hoje a ação dessa medicação é muito eficaz. Ultimamente nós temos tido casos de pessoas que concluíram o período de tratamento, que pode evoluir de 48 semanas até 72 semanas, e essas pessoas fizeram os últimos exames e foram dados como negativados. Não apareceu o vírus. Não significa necessariamente que essa pessoa tenha curado. Isso vai depender nos próximos 5 anos se os resultados assim continuarem. Então, essa pessoa vai entrar no que a gente chama de monitoramento e sendo observado periodicamente pelo médico. Se após esse período continuar, então ela é dada como curada. Então, a gente pode afirmar taxativamente que existe cura para a hepatite, desde que a pessoa acredite no médico, faça o tratamento corretamente e principalmente se cuide, porque, como a gente sabe, a grande parcela de pacientes, eles são oriundos assim de uma camada da população socioeconômico mais inferior e também fazem uso de outros tipos de agentes agressivos ao organismo, e aí não dá. Se nós vamos tratar uma coisa, tem que tratar de uma maneira geral. Então, a pessoa tem que se cuidar realmente. Doutor, então, para a gente finalizar, queria que o senhor fizesse um apelo para a população para que tomasse os devidos cuidados, para que procurasse um médico e para que sempre solicite, que não tenha que partir apenas do médico, para que a pessoa também solicite esse tipo de exame para saber como ela está, Aproveitar o espaço e para fazer uma conscientização com a população, Justamente. A semana passada nós tivemos uma capacitação que, por solicitação da Secretária Municipal de Saúde, foi feita uma convocação
a agentes de salão de beleza, manicures, pedicures, porque se viu que ultimamente esse tipo de hepatite que está sendo transmitido está evoluindo em termos de formas de transmissão. Então, para que a população tenha uma ideia, o vírus da hepatite C, ele precisa ser colocado a 180 graus durante 2 horas. E isso só é possível fazer em autoclaves, que são agentes esterilizadores. E praticamente isso não é feito em salões de beleza. Então, está sendo desencadeada uma campanha de prevenção junto às manicures, pedicures, barbeiros, para que todo aquele indivíduo que chegar no salão de beleza, no barbeiro, use sempre o seu material que for usado para alicate de unhas, para navalhas, aparelho de barba, uma série de coisas, porque são formas de disseminação da doença. Então, o que nós queremos? Que a população saiba as maneiras de que a doença se transmite e que os serviços de saúde estão à disposição para tentar descobrir se a pessoa é portadora e, se assim for, colocá-la em tratamento. Nesta semana de campanha contra as hepatites, estão sendo disponibilizados no SAIS 300 exames gratuitos para que as pessoas que tiverem interesse venham manifestar esse interesse e fazer o exame, porque às vezes é tarde demais, a pessoa não sabe que tem e quando chegar ao diagnóstico, aí a coisa vai ficar mais difícil para tratar. Então é uma campanha que estamos fazendo à comunidade e convocando todo mundo que tiver dúvida, que quiser saber alguma coisa sobre hepatites, que dirija os seus SAIS, que nós estamos à inteira disposição. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Espero que você tenha gostado. E agora que você já está por dentro dos sintomas desta doença, não fique na dúvida. Vá até o SAIS e faça os exames que é seu de direito. O Mais Saúde de hoje fica por aqui. Eu te espero no próximo programa. Até lá! Thank you.